E aí, cabra véis, sanfoneiro, seja bem-vinda a mais uma aula de forró, aula de sanfona de alta catilogência. Meu nome é Gildo Arano e o tema da aula de hoje é metrônomo, como a gente vai destravar os estudos de repertório com a ajuda do metrônomo e como a gente destrava também, a gente consegue tocar, consegue estudar com o metrônomo. Então, vamos começar logo logo depois da vinheta. Então, pessoal, muita gente tem essa dificuldade de tocar com metrônomo, mas vamos revisar aqui o que é o metrônomo, né? Se você está vindo de algum outro planeta e nunca ouviu falar nesse metrônomo, o metrônomo é um aparelhinho que a gente usa para medir o tempo das músicas, né? Antigamente a gente tinha o aparelho analógico do metrônomo, né? Mas hoje em dia eu acho que o mais popular é o aparelho, o aplicativo do celular do metrônomo, né? Um aplicativo desse aqui que a gente aperta e ele marca, né? Tem aqui os controlezinhos que a gente usa para tocar. Então é o famoso clique, né? Que muita gente chama de clique. E isso é fundamental para desenvolver a percepção rítmica. Mas por que que o estudo com metrônomo é importante? O estudo do metrônomo, ele vai ter a sua importância fundamentada na parte rítmica. Você precisa ter uma precisão rítmica, porque quem é músico muitas vezes não vai tocar sozinho. Na maioria das vezes, por mais que você queira tocar com os amigos, queira tocar numa festa, vai ter um percussionista, um zabumbeiro, outro, um violonista, um cantor. E assim, quando a gente toca em grupo, todos os músicos do grupo precisam estar no mesmo ritmo, no mesmo tempo, né? Não pode um tocar rápido, outro tocar lento, que vai desencontrar. E quando isso acontece, a gente fala que a gente está atravessado na música, né? Aquele ali atravessou, ou seja, ele saiu por um andamento diferente do que os outros estavam tocando na banda. Então, essa parte rítmica vai ajudar, entre outras coisas, você também a juntar as mãos na sanfona. Porque juntar as mãos na sanfona é uma questão de ritmo, né? Você tem que colocar os movimentos, tanto da mão esquerda quanto na mão direita, dentro de um mesmo ritmo, dentro de um mesmo tempo. E aí você vai tocar com essa uniformidade, com essa harmonia, digamos assim, né? Com essa combinação que entra também a parte da coordenação motora, mas também vai entrar uma parte da coordenação rítmica, né? Você entender duas linhas de ritmo acontecendo ao mesmo tempo. E por que que você deve estudar com o metrônomo? Por que que você deve gastar seu tempo, né? Na verdade, eu chamaria de investir o tempo no estudo com o metrônomo. Por quê? Além dessa questão de desenvolver a parte rítmica, tem uma outra vantagem da gente estudar com metrônomo. Fica mais fácil da gente medir o avanço. Então, quando vamos supor que você está aprendendo um solo e você quer melhorar esse solo, se simplesmente você ficar repetindo sem nenhuma referência, você não vai ter uma noção, não vai ter como medir o seu progresso. Mas quando você toca no metrônomo, se você está tocando em 60 BPM e você conseguiu tocar em 65, então você já tem um número ali para dizer, ó, você melhorou 5 BPMs na sua velocidade, no seu andamento. E aí você pode ir fazendo vários degrauzinhos até você chegar na velocidade final, na velocidade original da música. Então, se a música está em 80, você pode se planejar para subir 5 BPMs por dia e aí você vai demorar aí 6 dias, né? 65 no primeiro dia, 70 no segundo, 75, 80. Então você demorou 4 dias para subir essa velocidade. Você pode ir medindo, você pode ir acompanhando isso, você pode anotar num caderninho, inclusive, que assim você vai medir o seu estudo. Então você tem, além dessa parte rítmica, você tem a condição de medir o progresso dos estudos e outra coisa, quando você toca com metrônomo, você é forçado a desenvolver um foco e uma atenção maior. Porque se você vacilar, se você se distrair um pouquinho, você acaba saindo do tempo do metrônomo. Então o metrônomo toda hora, ó, ele está batendo ali e fala, ó, presta atenção, o tempo é esse, e você tem uma condição de ter um estudo mais focado. Principalmente para quem tem pouco tempo para estudar,
Você tendo um estudo com metrônomo, você tendo esse estudo mais focado, porque o metrônomo vai te forçar você a ser mais focado, você vai tender a ter mais resultado. E também, mesmo tendo pouco tempo, o fator de você poder acompanhar os avanços diários vai fazer você se planejar melhor e ter mais rendimento nos estudos. Então, essa é uma das vantagens, né? Um dos benefícios de você tocar com o metrônomo. E aí, quando você for tocando, você vai perceber que tem vários outros benefícios do que em vez de você tocar sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de metrificação dos estudos, o metrônomo com certeza vai te ajudar bastante. E por que que o metrônomo ele consegue ter isso? Porque você a todo tempo vai estar medindo o ritmo, você vai ter uma consciência maior do ritmo quando estuda com metrônomo. Você vai ter uma consciência maior do compasso, né? Então, quando a gente pega um compasso, geralmente no forró o compasso tem dois tempos, né? 1 e 2 e 1. Só que esses dois tempos, cada tempo desse ele pode ser subdividido em 2, em 4 ou em 6 partes, né? Normalmente é dividido em 4. E quando a gente toca com metrônomo, isso fica mais fácil de perceber e, consequentemente, você vai ter uma inteligência rítmica melhor por causa desse fator que a gente estuda com o metrônomo. E se eu não estudar com metrônomo, o que vai acontecer, professor? Se você não estudar com metrônomo, o que vai acontecer é que vai ficar mais difícil você ter um acompanhamento do estudo, você pode estar distraído, mas eu acho que o maior prejuízo é você não desenvolver a percepção rítmica. Muita gente que não toca com metrônomo tem muita dificuldade em acompanhar outros músicos ou acompanhar uma gravação e fica tocando como se o ritmo do outro não existisse, né? Porque todo mundo tem um ritmo interno quando a gente está tocando. A gente tem, é como se tivesse um metrônomo tocando mesmo dentro da nossa cabeça. Tem gente que fala, ah, mas eu não tenho ritmo, eu não tenho... Todo mundo tem ritmo. Quem fala que não tem ritmo é porque não consegue conectar o seu próprio ritmo interno com o ritmo externo, no caso do metrônomo, no caso de uma música, no caso de uma banda, de outros músicos que está tocando. Então, a prática com metrônomo vai te dar essa facilidade para você desenvolver essa percepção rítmica para você tocar com outros músicos também. E aí vai ter toda a questão de percepção rítmica, de precisão, você vai tocar um ritmo mais preciso que vai ajudar bastante até você aprender músicas, né? Você tirar música, tirar break, então você vai fazer tudo isso. Teria algum momento que não seria aconselhável você tocar com metrônomo? Em alguns momentos, sim. Eu acho que não, o metrônomo ele deve entrar só depois que você tem um entendimento do ritmo, né? da frase musical. Então, se você está tirando, está com um problema no dedilhado, resolva primeiro. Resolva primeiro esse problema com o dedilhado, né? Defina bem cada nota. Se você está com dúvida em algum trecho, pode até escrever as notas, né? Memorizar, que só depois o estudo com metrônomo ele vai fazer sentido, porque o metrônomo ele é a parte final mesmo do estudo, do aprendizado, né? Você tem que aprender, internalizar, saber isso de memória, ou você pode ler, né? No caso, quem tenha uma leitura de partitura, ou quem desenvolveu alguma forma de escrever a música, você pode fazer isso. Mas na maioria dos casos aqui, de quem está aprendendo a tocar sanfona, não sabe ler partitura e não desenvolveu essa forma de escrita, você vai ter que contar com a sua memória. Então defina de memória as notas, o ritmo, né, a noção do compasso, aí sim você começa a tocar com metrônomo, que aí sim vai fazer efeito. Porque se você tentar botar um estudo com metrônomo num estudo que você não sabe direito as notas, você vai se atrapalhar todo e vai perder mais tempo do que tivesse sem o metrônomo. Então tem a hora certa sim, na fase do estudo, de você tocar com o metrônomo. E outra pergunta, qual é o melhor momento? Eu sou iniciante, a partir de que momento eu devo estudar com metrônomo, né? Eu preciso chegar no nível intermediário, avançado, e eu digo que não. Mesmo quem é iniciante deve começar
ter um estudo com o metrônomo. É claro que você não vai fazer tudo no metrônomo, como eu já falei antes, mas você vai estudar trechos bem curtos com o metrônomo para você pegar essa noção, né, dessa precisão. O que seria isso? Um exercício bom para o iniciante, né? Você tocar junto com o metrônomo, é aquele exercíciozinho básico de coordenação dos dedos. E aí você pode fazer tanto na mão esquerda quanto na mão direita. E eu vou passar aqui, ó. Você bota o metrônomo, tá em 60. O primeiro eu vou fazer, antes de passar no metrônomo, vou passar o movimento. Você pega aqui, ó. Esse exercício básico das 5 primeiras notas, todo mundo já deve ter visto esse exercício em algum lugar. Você bota o metrônomo e começa, ó. Uma batida para cada dedo. Então vai ficar. Beleza. Presta atenção para não levantar os dedos, né? As mãos, a mão fica aqui, ó. Você aciona um dedo de cada vez, sem levantar. Isso vai te dar uma precisão muito melhor. E aí você pode fazer 2 notas para cada batida do metrônomo. Então vai ficar, ó. Esse é o segundo estudo. E aí o terceiro você pode botar agora 4 notas para cada batida do metrônomo. Vai ficar, ó. É claro que você não precisa fazer esses todos de uma vez. Você pode fazer em 60, eu fiz em 60 o primeiro, uma batida. Você pode botar em 70, 80, 90, 100. Quando chegar em 120... você pode voltar para 100 e fazer 2 batidas, e assim você vai avançando nesse estudo com o metrônomo. Então, essa é um exemplo só do que você pode fazer com esse estudo do metrônomo. E nos baixos também, eu aconselho, principalmente para os iniciantes, fazer... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ver se pega melhor. Você bota os dedos aqui e fica... E aí, você pode fazer também com duas notas no baixo para cada tempo do metrônomo. Então fica, ó. E aí, 4. Então, é só um exemplo aí para quem está iniciante. Eu vou dar alguns outros exemplos. Mas... você pode se perguntar, para que eu vou fazer isso? Como é que foi que você fez isso, Gildo? Eu também, como a maioria de vocês, não tive esse estudo de metrônomo desde quando eu comecei, né? Quem já viu minha história sabe que eu comecei a tocar sanfona de uma forma muito autodidata, sem referência, não tinha um professor, eu não tinha um material para seguir, eu não tinha orientação e acabava fazendo. Então, o metrônomo foi um negócio que uma das coisas que eu lamento de não ter aprendido mais cedo na minha jornada. Eu fui aprender só quando eu entrei na faculdade. Foi quando eu entrei na faculdade, quando a gente foi ensaiar com as bandas maiores, né, os grupos, com bateria, baixo, e a gente sempre tinha que entrar nas músicas. Eu tinha uma dificuldade de entrar, eu entrava errado, eu atravessava, e eu percebi aí que eu tinha essa dificuldade com o metrônomo. E aí na faculdade a gente tem um professor, a gente tem orientação, e nas aulas de percepção musical, nas aulas de ritmo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos como é que faz isso. Mas eu percebi que mesmo tocando com percussão, mesmo tocando com a banda, né, a gente que toca forró, tem muito aí isso de tocar com zabumba e triângulo, e a gente fica meio sem saber tocar com metrônomo, né, quando é pá, só 1, 2 batidas. Então,
isso é uma dificuldade grande. Eu vejo também na maioria dos meus alunos que começa, alguns têm até dificuldade de bater palma na música, né? Então, quando chega a esse nível, se você tem esse nível com a dificuldade de bater palma, isso é um sinal que você tem essa dificuldade de entrosar o seu ritmo com o ritmo do metrônomo. E como é que você pode fazer isso, né? Onde é que a maioria das pessoas erram no estudo do metrônomo? É querer começar de um ponto que a pessoa não está preparada. E como é que é isso? A pessoa às vezes não tem uma musicalidade, um entendimento musical do compasso, né? O que é um compasso na música? Então eu acho que quem está começando deve primeiro escolhe umas músicas, né? Selecione uma quantidade legal de músicas que você quer tocar e tenta bater palmas junto dessa música. Então você vai começar a entender a divisão uniforme dos tempos das músicas, né? Você vai começar a perceber a noção de compasso. Então isso é fundamental para você conseguir tocar. Então vai ser muito mais fácil você bater as palmas, né? Você marcar o tempo numa música que você está escutando do que com metrônomo. Mas mesmo assim, se você tem dificuldade de acompanhar uma música, você pega uma música que você consegue cantar e você começa a bater. Então, vou pegar aqui uma música mais simples, né? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Você vai perceber que algumas formas de bater palma vão combinar, né? Atirei o pau no gato, também combina. Gato, não morreu, reu. E aí você vai entender que a marcação do tempo, do compasso, pode ser de várias formas, porque a música ela sempre vai ter uma noção de tempo dividida em dois. Então, se você está batendo aqui, ó, atirei o pau no gato, você pode dividir em dois. Então, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Então, isso vai se sobrepondo essas divisões e aí você começa a encaixar ou em uma ou em outra. É parecido com aquele exercício que eu passei no início do vídeo para quem está começando a tocar, o iniciante, aquele exercício dos 5 dedos. Então, como é que você organiza esse estudo do metrônomo? Primeiro, você tenta ter uma percepção mínima do ritmo no corpo. Você tenta sentir o ritmo, porque quando a gente anda, quando a gente balança a mão, todo o nosso movimento, né, você percebe que ele tem um período, né, ele é periódico, ele é cíclico. Então, a forma mais fácil de aprender isso é você andando. Então, conforme você vai andando, você tem os passos. Você vai sentir. Então, você percebe esse ritmo no corpo, percebe esse ritmo quando você começa a acompanhar uma música, né? Acompanhar ritmicamente uma música batendo palma, ou quando você está cantando. Então, essa percepção é que você vai usar quando estiver tocando junto com o metrônomo. Então, uma vez que você tem essa parte intuitiva, você sentiu esse ritmo no seu corpo, vamos para a parte racional. Vamos entender o que é um compasso, o que é um tempo, o que é o andamento, o que é uma subdivisão. Então são alguns conceitos, eu vou ensinar aqui para vocês. Quando a gente bate o pé ou bate a palma, a gente pode chamar isso de tempo. Então o tempo é uma unidade, é uma marcação da música, a gente pode chamar assim, é uma marcação da música, o tempo. Então isso aqui é um tempo. Quando a gente tem dois tempos agrupados, a gente tem um compasso binário. Então esse compasso é de dois tempos. Se a gente junta 4, a gente tem um compasso quaternário. Se a gente junta 3 tempos, a gente vai ter um compasso ternário. E geralmente quando a gente agrupa esses tempos em compassos, tem um padrão. Geralmente o primeiro do compasso é mais forte, o primeiro tempo do compasso é mais forte e os outros vão ser um pouco mais fracos, né? Então, se a gente tem um compasso de 3 tempos, é uma valsa, a gente vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sempre assim, o 1 mais forte e o 2 e o 3.
O compasso de 2 tempos, ele é parecido com o compasso de 4 tempos, né? O compasso de 4 tempos, ele vai ter o primeiro mais forte e o segundo mais fraco. O terceiro vai ser meio forte e o quarto vai ser fraco também. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E o de 2 tempos vai ser um forte e um fraco. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Então, essa é a base. Então, revisando aqui, você sentiu o ritmo no corpo, aprendeu teoricamente os conceitos do compasso. E além disso, para você usar esses conceitos, tem um conceito de andamento. Andamento é nada mais que a velocidade do metrônomo. A gente só bota aqui andamento para a gente dizer que é o BPM, né, que são as batidas por minuto. Quando a gente for no aplicativo, a gente vai ver isso também. Então, vamos dizer que eu tenho uma música para tocar no metrônomo, né? A música Sala de Reboco. Acho que muita gente já toca, inclusive, essa música Sala de Reboco. Se você quer tocar ela no metrônomo, o primeiro ponto é você entender. Você marca, ó. Então você tem essa noção, sente mais ou menos. E aí você pode ver na sanfona como é que tá funcionando, ó. Então, ligando o metrônomo. Uma coisa boa da gente que a gente pode fazer com o metrônomo, que eu gosto de fazer, inclusive eu passo para os meus alunos e eu percebo que isso dá um resultado assim dentro de 10 minutos de estudo, o aluno já percebe o resultado, é quando tem um trecho difícil, você pode fazer em loop dentro do metrônomo. Nesse solo de Asa Branca, um trecho mais difícil, eu acho que seria esse aqui, ó. Ó. Então a gente pode botar ele no metrônomo, ó. Aí você aumenta, você pode aumentar aqui 10, né? Aumenta para mais. Então é assim que você vai desenvolvendo, ó. Pronto, 80. Vamos ver aqui 90. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir tocar. Então você vai começar a perceber que quando você vai aumentando o andamento no metrônomo, vai começar a perder o swing. Depois que você perder o swing, se você aumentar mais, você vai começar a perder a precisão, você vai começar a errar notas. Então, você tem que entender a zona, o que é que você quer melhorar a precisão, você quer melhorar o swing, então você vai ter que ter um pouco de sensibilidade para a gente fazer esse tipo de estudo. Aí você pode se perguntar, de quanto em quanto tempo eu devo estudar com o metrônomo? É interessante você tocar todas as músicas, tudo que você consegue tocar, você conseguir tocar junto com o metrônomo, porque isso vai te dar um costume, uma percepção rítmica. Então, todo exercício, a partir do momento que você consegue fazer ele de memória, você consegue tocar direto,
você já pode fazer esse estudo com metrônomo. E aí, quando estiver soando bem com metrônomo, aí você pode, eu aconselho inclusive você botar com um playback, né? Com um playback, um loop de acompanhamento de zabumba e triângulo para você pegar o swing. Então, primeiro você pega a mecânica, a precisão, depois você vai aprender a colocar o swing com um playback. Porque você ficar muito no metrônomo também, às vezes você pode ficar meio quadrado e isso não é muito legal. Então tem algumas perguntas que a gente pode fazer. Como melhorar o estudo com metrônomo, né? Eu acho que o estudo do metrônomo, eu vou falar aqui como é que a gente melhora o acompanhamento dos estudos. Eu falei um pouquinho lá no início do vídeo como é que a gente pode fazer. Então a gente pode fazer uma tabelinha para acompanhar. Então você pode dividir o seu estudo em dias e acompanhar a evolução da sua técnica pelos BPM que você consegue, pelo andamento que você consegue realizar aquele trecho. Então, eu vou escrever aqui uma tabela no quadro, vou só pausar aqui o vídeo, escrever no quadro mais ou menos como é que vai funcionar essa tabelinha. Então, vamos dizer que você tem 3 exercícios para você tocar. Eu botei aqui 3 dias só para ter uma referência. Então, a gente pode botar aqui exercício 1. No dia 1, a gente chegou em 60 BPM. Né? O exercício 2, vamos dizer que a gente fez 75. E aqui o exercício 3 a gente fez 55. Então, você sabe que no exercício 1, aqui, você está em 60 BPM, 75 e 55. Então, vamos dizer que a gente queira chegar em 80 nos 3. Então, a gente sabe que deve dedicar mais tempo por exercício 3, mais tempo no exercício 1, e o exercício 2, que já está quase em 80, a gente pode pegar só uma revisada. Então, quando você for organizar seu estudo, você começa pelo mais difícil, pelo de 55, e depois você pega ali o de 60. Então, vamos dizer que no dia 2 você vai estudar. Então, você começa pelo exercício 3. E aí, no exercício 3, vamos dizer que você chegou em 62 BPM. No exercício 3... Vamos dizer que no exercício 1 você chegou em 65. Então você pega ele no 2. E aí você só fez revisar o exercício 2 e continuou em 75. Então vamos botar aqui 75. Rapidinho. Aí no dia 3 você vai fazer o quê? Você pode começar pelo exercício 3 aqui, então você vai avançar um pouquinho e aí você vai preenchendo essa tabela. É claro que vai ter vários dias, né, várias semanas de estudo, então essa é uma forma de você usar o estudo do metrônomo para acompanhar o desenvolvimento do seu progresso, do seu estudo, né? O que mais que a gente pode falar do metrônomo? Então vamos lá. Quem nunca tocou com metrônomo? Como é que eu devo proceder? Para quem está começando a tocar agora, eu acho que você deve, como eu falei, começar batendo palma junto com a música. Você deve começar com esses exercícios, né? Esses exercícios mais elementares para tocar junto com o metrônomo. E depois você começa a fazer os exercícios mais complementares, né? Os exercícios das músicas. Como é que você faz? Você aprende, você tem que ter essa percepção. Como eu falei do solo de Sala de Reboco. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto do metrônomo, que é um assunto bem amplo também, eu estou tentando falar aqui de uma forma mais geral, mas é claro que
Para você ter uma ideia, no curso de sanfona, né, no treinamento, juntando as mãos na sanfona, a gente tem praticamente um módulo inteiro só falando de metrônomo, como estudar com metrônomo, como usar o metrônomo para os estudos. E é claro que num vídeo só eu não vou conseguir passar todo o assunto que eu passo no módulo todo, né, que é mais concentrado. Então eu tentei dar uma visão geral aqui para você que está começando agora, conseguir destravar mesmo esse estudo com metrônomo. Então, se você tenta fazer isso aqui, volta no vídeo, diz aí se você conseguiu destravar o seu estudo no metrônomo. Se não, qual foi a sua dúvida, qual foi a sua dificuldade. Vá lá no Instagram também, né, @segredosdofole, eu respondo pelo direct do Instagram. Às vezes você deixa um comentário aqui, não tem meio muito como a gente interagir, né? Fica um pouco mais difícil. Quem quiser fazer perguntas, eu tenho as caixinhas dos stories do Instagram, ficam abertas assim, geralmente umas 2, 3 vezes por semana, mas eu tento fazer todo dia que dá, eu abro essa caixinha e respondo lá pelos stories de uma forma mais rápida para vocês. Quem tiver também quiser interagir pelo direct, a gente troca essa ideia. Beleza, pessoal? Um abração e bora puxar o fole. Valeu, cabra véi sanfoneiro. Tamo junto. E é isso. Valeu.